Olá, pessoas! Sou o professor Jefferson Antunes e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre escrita de artigos científicos. Dessa vez vamos falar sobre métodos de coleta de dados, como conseguir, como adquirir dados e como isso deve ser escrito no seu artigo. Mas antes, só lembrando, se você quiser apoiar o canal, acesse catarse.me/Jefferson Antunes FC. Lá você vai encontrar o grupo de apoiadores e apoiadoras do nosso canal. Então, bora lá. O que é a coleta de dados? É a forma como você vai adquirir os dados que você vai utilizar na sua pesquisa. E essa parte é uma parte que deve ser muito bem descrita. Se você trabalha com pesquisa teórica, quais são as fontes que você utilizou na sua pesquisa? Ah, eu usei essa base de dados aqui. Não, eu escolhi trabalhar só com artigos que estão em um evento. Não, eu escolhi trabalhar com essa série de livros aqui muito específica que são clássicas, certo? Então, descreva o que você vai utilizar na pesquisa teórica e como você vai utilizar, da onde veio e principalmente qual o período de publicação desses dados que você vai adquirir para a sua pesquisa. Quando você trabalha com pesquisa qualitativa, você deve pensar em quais métodos e técnicas você vai utilizar para adquirir dados. O mais clássico de todas é a observação participante, ao qual você interage com as pessoas, certo? Tentando observar e entender essa realidade a partir da interação com as pessoas, certo? Eu vou deixar algumas referências aqui na descrição sobre todos esses métodos que eu vou falar hoje, certo? E você vai descrever o quê? Quando foram feitas as interações, como foram feitas as interações, quem são os sujeitos de pesquisa. Todos esses elementos têm que estar bem descritos, né, na observação participante. E, é claro, você deve dizer que, né, e eu espero que você faça isso, por favor, né, manter um diário de campo, certo? Com notas sobre todo o processo. Outro método que é muito conhecido e muito utilizado é a entrevista, certo? Que é a arguição de pessoas sobre determinados temas e assuntos. Qual tipo de entrevista você utilizou? É uma entrevista semi-estruturada? É uma entrevista estruturada? É uma entrevista em profundidade? Que tipo de entrevista você utilizou? Como o roteiro dessa entrevista foi construído? Se é semi-estruturado ou estruturado, quais as questões principais que você vai trabalhar? Tudo isso deve estar descrito e o porquê de cada uma das questões também. Quando você trabalha com métodos quantitativos, aí você vai ter que pensar no levantamento de dados, certo? Como você vai adquirir os dados? Você vai usar questionário? O questionário é online ou é presencial? Nesse tempo de pandemia que nós estamos, o ideal é que os questionários sejam online, né? Então, o que acontece? Você vai ter que dizer como o questionário vai ser construído, quais são as questões que você vai levantar, né? Que tipo, o questionário vai utilizar escala? Ou vão ser questões fechadas de marcar sim e não, ou questões de múltiplas alternativas. E por que você escolheu isso? Certo? Existem várias formas de fazer questionário, vai depender muito da finalidade ao qual a sua pesquisa se propõe. Então, quando você vai usar esse tipo de elemento, né, um questionário como instrumento de coleta de dados, você tem que explicar o questionário e também explicar ou justificar cada uma das escolhas das questões. Isso é muito importante para que as pessoas possam entender a lógica que está por trás do instrumento, certo? Partindo também para outros elementos, quando você vai trabalhar com dados, por exemplo, do IBGE, dados do IPES, você vai trabalhar com dados governamentais em geral, você tem que dizer qual foi o repositório, em que período você coletou, qual é o período dos dados, isso também tudo vale para questionário, né? Você tem sempre que explicar bem direitinho quando foi feita essa relação. Certo? Então, quando você vai coletar dados que estão em plataformas, bases de dados centralizadas, nós chamamos de recuperação de dados, você vai dizer, eu fiz a recuperação de dados no site do IBGE,
no dia tal do tal, ou no período de tanto a tanto, certo? Recuperando dados sobre tal assunto, do período de tal a tal. Você tem que especificar bem direitinho. E você deve incluir, é claro, os elementos de inclusão e exclusão desses dados ao qual você está pesquisando. E aí, quando você vai trabalhar com métodos mistos, a grande importância é você explicar como os métodos que você escolheu, certo? Por exemplo, eu vou usar questionário e entrevista em profundidade. Como é que esses dois elementos casam, certo? Por exemplo, eu vou usar questionário, mas eu vou precisar aprofundar mais. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher algumas das pessoas aleatoriamente e vou entrevistá-las sobre as questões que não ficaram claras dentro do questionário, para poder ampliar a discussão. Certo? Olha aí, eu consegui casar o questionário com a entrevista em profundidade. E você pode fazer o contrário, que é o quê? Casar uma entrevista em profundidade, eu tenho dados muito específicos, mas eu preciso de dados mais gerais da realidade. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um questionário para complementar o que eu já tenho das entrevistas, certo? Você tem que ter alguma lógica no uso e deixar clara essa lógica no uso sobre coleta de dados. E, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, comentários, sugestões, só colocar aqui embaixo. Se quiser nos apoiar, considere acessar catarse.me/JeffersonAntunesFC, que é o canal de apoiadores e apoiadoras que nos ajuda a produzir os nossos vídeos. Se quiser apoiar de outras formas, considere acessar a promoção Kindle Linter, o link está aqui abaixo. Ela garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. Quer apoiar de outras formas? Considere curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com suas amigas, clique no sininho para receber notificações de quando saírem novos vídeos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!